ou não, vambora para o vídeo. Valentim, companheiros de trabalho, agora em novo horário, em novas telas, bem-vindos. Estou aqui já pensando na era Canindé, na era próximo jogo, no novo estádio, novo barra velho estádio. Temos algumas histórias lá, acho que o Renan deve ter as dele também. E, aliás, temos um volante renovando, hein, Renan? Marcos Antônio até 2030, São Paulo acabou de anunciar seus pitacos, meu caro. Você que jogou um pouco de bola no meio campo, né? É o que dizem. Boa tarde. Olha, não, primeiro que meu nome do Marcos Antônio não cabe na mesma frase, né? Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Essa comparação é injusta, né? Comigo, né? Com ele não, pô, você tá louco. Marcos Antônio, ele tem 15 anos menos do que eu e já jogou muito mais do que eu joguei. Marcos Antônio tá louco, é craque. E um detalhe, né? O anúncio da renovação ficou espetacular, né? Um detalhezinho importante, ficou muito bom na minha visão, né? Com a voz ali do Mineiro, né? A voz do Profeta, do Hernandes, ficou muito bom. Acho que a melhor notícia das últimas semanas de São Paulo é a renovação e um contrato seguro, né? É óbvio que se chegar uma proposta legal, São Paulo é obrigado a vender, né? Mas, querendo ou não, é um contrato seguro, não é qualquer coisinha que vai chegar aí e tirar o Marcos Antônio da gente, né? Acho que é a grande notícia de algumas semanas. Né? Tá? O São Paulo vai economizar uma bala com as saídas de Alisson e Ferrarese. O clube estima algo em torno de um pouco mais de até 10 milhões de reais. O salário do Ferrarese no Tricolor Paulista é algo em torno de 450 mil por mês. E o salário do Alisson é em torno de 580. Então, a gente pode colocar aí a soma dos dois atletas a partir da folha de abril. O São Paulo ele paga todo dia 5 o salário do atleta e no dia 30 paga os direitos de imagem e agora, a partir de agora, desde já de fevereiro e também nos próximos meses, vai passar a pagar também aquele acordo que foi feito do Maciço com os jogadores, daqueles direitos de imagem atrasados que foram parcelados em 10 vezes. Alisson e Ferrarese foram pagos neste dia 5, tá? Fizeram parte do pagamento, estão fazendo parte da folha salarial, só que aí a partir de agora seus vencimentos serão do Ferrarese por parte do Botafogo e do Alisson por parte também do Fluminense. Então, é uma economia de um pouco mais de R$1 milhão por mês. A gente vai ter aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais o 13º. Então são 10 meses. O 13º não entraria os direitos de imagem, entraria só os de CLT. Então a gente poderia estimar aí algo em torno de R$10 milhões, um pouquinho mais até de economia com a saída desses dois atletas. E repito, a ideia do São Paulo é que tenham reforços internos para a saída desses dois atletas. No caso do Ferrarese vai ser o Isaac e no caso do Alisson, o São Paulo vê a possibilidade do Jorge ter mais rodagem, ter o Leonardo lá também e o Moreira, que deve fazer a função de segundo volante. O que você achou dessa economia? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Para começar falando sobre isso. E aí, Gabriel, R$900 milhões a multa rescisória do Marcos Antônio para o mercado nacional. Para o mercado internacional segue 100 milhões de euros, mas de qualquer jeito acho que tá seguro, né? Dá para falar isso? Boa tarde. Acho que quem pagar essa multa aí vai estar pagando a dívida do São Paulo, né? Então acho que a segurança tá lá em cima. Boa noite, Valentim, boa tarde, né? Valentim, Arnaldo e Renan, os amigos do UOL. E de fato destacar o anúncio, né? Ficou muito criativo, muito legal a voz aí de ídolos e tendo essa brincadeira de que ele é o motor da equipe do São Paulo, os carros nas cores do clube, parabenizar a comunicação, a Gutierrez também. E é só dar espaço para as pessoas certas, né? Que boa noite do São Paulo. E via de regra, eu vou até fazer um elogio. O do Sabino também ficou muito bom, né? O Sabino foi anunciado no sábado, né? Se não me engano, sábado à noite. Demais. Ficou muito bom. Arnaldo Ribeiro, seus primeiros pitacos aí, Marcos Antônio até 2030. Já estava meio certo, né? A gente já sabia que ia renovar, mas oficial agora. E acho que é um anúncio do tamanho, da importância de um jogador como Marcos Antônio para o São Paulo. Essa é uma ótima notícia. A gente pode até debater essas renovações, porque estão sendo feitas em pacotes e longas durações, né? A do caso dele é a primeira renovação, né? Primeiro contrato para valer dele depois do empréstimo da Lazio. Essa eu acho completamente justificável. A duração, a multa e tudo mais. Podemos discutir a duração da renovação do Sabino, a duração da renovação do Luciano, várias coisas que, para mim, pintaram na partida com o Palmeiras em relação à idade, média de idade, energia, e coisas que a gente tem que... eu vejo muito o nosso grande rival Abel Ferreira falar em time do presente e do futuro.
E o Palmeiras, mais ou menos, é isso, né? É a média de idade mais baixa do futebol brasileiro. E a equiparação com o São Paulo, tudo bem que teve o fator do gramado sintético, ela me intriga um pouco, sabe? Em relação à idade média dos jogadores principais do São Paulo. Não é o caso do Marcos Antônio. Esse sim, nós estamos falando de um jogador no auge da carreira, no auge da idade, e aí renovando por mais tempo com uma multa alta. E o Flamengo tá tão bagunçado que eu nem sei se o Flamengo vem mais, né? Porque quem gostava dele era o Felipe Luiz, não tá mais. Será que o Jardim gosta? O Boto pode sair. Então deixa o Flamengo falar um pouquinho. Numa semana em que também tivemos o anúncio do novo técnico do River. O que tem a ver com o São Paulo, né? O Kudê foi contratado, o Crespo era opção B, então não vai para o River também o Crespo. Então tem um certo ar de estabilidade essa folga de jogos do São Paulo. Espero que na quinta-feira que vem, nesse novo local, o São Paulo entre sabendo que está defendendo também a liderança ou a co-liderança do campeonato. E estável, vá com tudo para esse jogo. Tá? Trazer mais detalhes e uma confirmação de informação nossa que a gente trouxe com exclusividade e trazer um pouco mais de detalhes, um complemento que foi dado pelo Valentim Furlan. Há algumas semanas eu trouxe com exclusividade os valores do patrocínio do São Paulo com a Unimed. A informação tinha sido dada, se eu não me engano, pelo Kaique Silva primeiro, sobre o acordo e as negociações com a Unimed. E aí no dia seguinte a gente avançou, a gente viu que o negócio estava bem fechado e que o valor seria de 15 milhões anuais para a Unimed colocar ali na barra traseira das costas do São Paulo a sua marca. E aí o Valentim Furlan, meu parceiro aqui, que inclusive a gente já fez algumas lives aqui, ele trouxe um complemento ainda maior. Ele confirma os 15 milhões de reais, só que ele traz que serão 5 anos de contrato. Então será um contrato total de 75 milhões. E por ser um contrato que vai acabar passando da gestão atual, que é a do Macis, terá que ter a aprovação do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo. E isso deve ser jogado aí em discussão na próxima semana. E claro, o logo da Unimed, que é verde, não vai ser verde, vai acabar sendo vermelho mesmo, até por conta de ter uma alusão verde ao rival. Então isso acabará não acontecendo. Então é um contrato de 5 temporadas, 15 milhões por ano. Para vocês terem noção, por exemplo, a antiga parceira que era a Blue Saúde pagava algo em torno de 12 milhões, então seria um aumento nos vencimentos desta parte da camisa. O que você achou desses valores? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não, o do Ferrarese tem compensação, Renan. Isso, exatamente. O do Alisson, então, 2,5 milhões de euros, quase 15 milhões de reais, pouco mais, né, de 15 milhões de reais, e tem metas a serem cumpridas, ainda não consegui confirmar quais são as metas, de 25 jogos, 45 minutos, que é o que o São Paulo tentou emplacar na negociação com o próprio Corinthians. Ação imediata de 400 mil reais, mais metas que giram em torno de mais 400 mil reais, então pode totalizar 800 mil reais aí apenas pelo empréstimo, e mais, portanto, esse passe fixado, esse não tem metas para que vire obrigação de compra, mas o passe fixado em 6 milhões de euros, então a questão do Ferrarese, né? Eu acho que o passe, de fato, é algo que tá positivo, né? Agora, a saída do Alisson, eu entendo até que o mundo ideal era ter uma compensação como era pro Corinthians, mas entendo também que a negociação do Corinthians já faz mais de um mês, praticamente, né? E o Alisson tá parado. Ele jogou a última vez no dia 11 de janeiro contra o Mirassol, estreia do Campeonato Paulista, em que ele foi mal naquele jogo. E ainda com toda essa situação, né? Com os clubes entendendo que existe um certo bloqueio do Alisson para estar em campo pelo São Paulo e que ele vai só perder valor, acho que era normal o São Paulo não conseguir uma compensação pelo empréstimo. Forçando adversários diretos, né? No caso, então, apresentaço para o Zubeldia. Jogador versátil, que ele conhece bem. E para o Botafogo, mesmo com essa compensação, esse sinal, o Botafogo é ruim de pagar, hein, meu? O Botafogo do texto é tão enrolado para pagar que mesmo se ele atingir metas, olha bem... Eu sou contra, acho que não são... Só são saídas que aliviam a folha de pagamento, né? O São Paulo calcula esse... Toda vez que faz uma negociação, estamos economizando 10 milhões até o final do ano, 1 milhão por mês, etc. e tal, mas a temporada é longa. Vamos lá, mais ou menos no raciocínio do Renan, do impacto no elenco. Quando você chega a 6 zagueiros, e agora jogando também em linha de 4, de fato é muita gente. O São Paulo tem 2 zagueiros mais jovens, só, né? Alan Franco, que já está chegando perto dos 30, e o Ferrarese. Então, o mercado só tem Alan Franco.
Os outros, ninguém vai contratar os outros jogadores zagueiros do São Paulo. E Renan falou bem, tem um menino bastante promissor que joga no lado direito da defesa, destro, como o Ferrarese, pintando que é o Isaac. Então você até entende a saída do Ferrarese pelo excesso na função. Em relação ao Alisson, é o que o Renan falou. Eu pego também o jogo contra o Palmeiras. São Paulo não pôde contar com o Danielzinho desde o início. Foi um perereco, né? Entrou o Luan. Se entrasse o Pablo, também seria um problema. Se entrasse o Negrutti, idem, né? Porque o time joga hoje com 3 volantes móveis, coisa que o Alisson é, né? Então aí o São Paulo, desde o jogo do Mirassol, lá que ele jogou mal, o primeiro jogo, que aliás, né, curiosamente, você falou, Valentim, negócio da janela, foi o jogo do Mirassol que permitiu ao Alisson ir para o Fluminense, né? Porque ele jogou o estadual. Não chega essa janela pós-estadual, ela foi feita em tese para times pequenos e jogadores sem mercado. Na verdade, está virando um ajuste de elenco dos times grandes, né? Então, sobretudo o São Paulo cedendo o jogador para Fluminense e Botafogo. Mas do jogo do Mirassol para cá, nenhum outro volante móvel se estabeleceu, ou nenhum outro volante se estabeleceu no São Paulo. O Pablo foi mal, o Luan está voltando apenas, o Negrutti foi mal, o Hugo não voltou, certo? O Hugo não voltou. E o Jorge nem entrou no jogo contra o Curitiba. Ainda muito frágil fisicamente. É um jogador interessante, mas muito... Eu acho diferente do Isaac. O Isaac eu acho mais pronto, fisicamente falando até. Então, eu acho que vai ter um problema já nessa posição. Então, e o São Paulo, pelo jeito, não vai trazer ninguém, né? E aí, toda vez que não tiver o Danielzinho, o Marcos Antônio, que renovou o contrato, e o Bobadilha vai para a Copa, viu, galera? Bobadilha vai para a Copa, vai sair antes, tem proposta depois, etc e tal. Nós vamos lembrar do Alisson, né? Eu ouvi dizer que o Moreira pode jogar nessa função, tá voltando o Moreira. Sim, o Moreira jogou com o Rogério Ceni na função de meio. Ele tem até facilidade de jogar, mas precisa ser... Primeiro, ele precisa voltar a jogar bola, né? Tem muito problema de lesão. E segundo, ele precisa ser testado, não é um substituto imediato. Eu estava assim, depois do jogo, vendo toda aquela delegação em Mirassol, não, em Barueri, falei, pô, voltou o André Silva, ninguém se machucou, tá voltando o Alisson, o elenco tá completo para a temporada. Agora eu já acho que tem um buraco no elenco, justamente na posição do Alisson. O anual vai ficar em 15 milhões, é um valor acima do que o São Paulo recebia da Blue Saúde, que é a empresa que o Pedro Lopes e eu, a gente já publicamos algumas matérias nos últimos meses, assumiu uma dívida com o São Paulo, ficou sem pagar, saiu da camisa do São Paulo no meio do ano passado e desde setembro o São Paulo está com o spot livre. Como é uma proposta grande, e o Estatuto do São Paulo ele prevê que propostas acima, eles usam uma contribuição associativa ali, que é a quantidade de dinheiro que o São Paulo recebe pelas contribuições dos sócios. Acima de 1.500, o contrato precisa passar pelo Conselho de Administração. Acima de 5.000, ele passa também pelo Conselho Deliberativo. É o caso. Passa, então, pelos 2 conselhos. Então, está aprovado pela direção do São Paulo, mas ainda precisa passar pelos conselhos. O que eu escutei é que existe um otimismo grande e não deve haver um problema. A mesma coisa acontece com a renovação da New Balance, que a gente reportou. Passou, inclusive, na semana passada pelo Conselho de Administração e vai passar em breve pelo Conselho Deliberativo. E aí cai também a questão política, né? Porque são contratos, na visão da diretoria, bons e que não devem ter um problema, a princípio, para passar pelo Deliberativo. Até porque não vai ser verde. Tem isso também. O São Paulo proibiu a cor verde. Já faz isso em todos os patrocínios na camisa. Sim. Convenhamos, não cai bem, né? Mas teve gatilho, né? Tem. Qual? Tem. A Sport... Aí, em 2000... A Sportbet era preta. É verdade. A Sportbet tinha a bolinha verde, o São Paulo tirou. Então, mas tirou. Mas a Tírio não. Sim. A Tírio, que era patrocinador em 99 e 2000, foi campeão paulista de 2000 com o Tírio na camisa, tinha a bordinha verde. Falam que o que eu escutei que não é uma questão com relação ao Palmeiras. É que você que entende de moda, PVC, não cai bem as cores da camisa não cai bem com o verde. Branco. E vai ser em vermelho, inclusive. O único patrocínio que o São Paulo tem hoje vai ser em vermelho, o resto é tudo em preto, né? Enfim, fica o detalhe aí. E é claro que é um valor que chega para ajudar o São Paulo nesse momento, né? O São Paulo cresceu os patrocinadores, ainda é o 4º patrocínio Master, né? Master não, né? Debaixo da barra da camisa. Não, eu sei, mas se você considerar os valores do Master, é Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, Palmeiras em terceiro, São Paulo em quarto. Mas o São Paulo tem conseguido negociar melhor alguns valores, embora não seja recordista, não tem o potencial de receita que o Flamengo conseguiu alcançar. E é o quarto, sendo, se eu não me engano, só a Sporting Bet do Palmeiras veio antes, certo?
Corinthians renovou agora, o Flamengo acertou com a Betano no ano passado. Eles acertaram depois. Então, a questão de reestruturação do contrato, de reformulação do valor com relação à inflação, o São Paulo mesmo assim. A Sporting Bet era de São Paulo em 2023, né? Sportsbet. Não, sim, a Superbet hoje. A Sporting Bet, que está no Palmeiras, era patrocinadora de São Paulo na Copa do Brasil de 23. Não, é Sportsbet. A Sportsbet. É muita bet. Ô, Valentim, fala pra gente sobre... Já tá bom aqui agora. Sobre o Alisson no Fluminense. Ele tá chegando, né? Já tá no Rio de Janeiro, já chegou, também tá fechado. Contrato de uma temporada até o fim da temporada. Ele e o Ferrarese, né? Eu já vou antecipar os dois. O Ferrarese também chega, os dois com contrato até o fim da temporada por empréstimo. O Ferrarese, o São Paulo vai receber 400 mil de entrada pela operação, pelo empréstimo em si, mais 400 mil dependendo de metas. Inclusive a do Ferrarese devido à apuração com o Gabriel Sá. Além disso, multa para o Alisson jogar contra o São Paulo de 2 milhões de reais. Os dois contratos vão ter uma cláusula de opção de compra. Do Alisson está estipulado em 2,5 milhões de euros, que vai dar mais ou menos 15 milhões de reais, e a do Ferrarese mais ou menos 6 milhões de euros. Dá um valor acima dos 30 milhões, acima dos 35 milhões de reais. O São Paulo acha que, se vender esses dois jogadores em definitivo, são valores bons, apesar de não receber nada, apesar do Ferrarese dos 400 mil de entrada, é um valor pequeno. O Alisson, por exemplo, sai de graça. Mas o São Paulo sabe que são dois jogadores caros para serem mantidos como reserva. O Alisson perdeu muito espaço, claro, depois da saída frustrada para o Corinthians. E o Ferrarese também, que é um jogador que veio do Grupo City, também é visto como zagueiro caro. E o São Paulo contratou o Tolói na temporada passada e o Matheus Doria nessa temporada. Há um entendimento que o Ferrarese perdeu espaço. O Botafogo sempre gostou muito, o São Paulo então empresta. Também pensando em corte de gastos. Ao todo, matéria que o Jeco corroborou hoje, inclusive, 10 milhões de reais o São Paulo espera economizar em salários. Posso voltar lá até o começo do programa? Volta. Diga lá. Confirmados os uniformes do Fla-Flu. O Fluminense vai de camisa tricolor, calção branco e meia branca. O Flamengo vai de camisa rubro-negra, calção preto e meia rubro-negra. Já que estávamos falando aqui sobre moda, sobre cores, o PVC traz aí como é que vão jogar Flamengo e Fluminense para a decisão lá no Rio de Janeiro. Agora, sobre essas movimentações, PVC, saída aí do Alisson, do Ferrarese, o que você acha? Custo-benefício, né? Tá bom para o São Paulo? Eu não liberaria o Ferrarese, porque eu acho que o Crespo pode voltar a querer jogar com 3 zagueiros e você precisa de um zagueiro a mais. Se você consolidar o sistema com 2 zagueiros só, mas na semana passada contra o Coritiba jogou com 3 zagueiros, hoje você tem, apesar do crescimento do Sabino, há um ano a zaga do São Paulo era Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Hoje teoricamente, Arboleda, Alan Franco e Sabino, se jogar com 3 zagueiros. Ou é Alan Franco disputando com Arboleda e Sabino que virou titular absoluto. Mas se você voltar a ter 3 zagueiros, você tem 2 reservas, Rafael Tolói e tem o Doria que voltou. Aí você vai ter 6 zagueiros. E tem o Isaac também da base. Mas o Ferrarese jogou mais que o Doria. Sim, foi titular no passado. É que o Ferrarese tem uma questão dele que em momentos importantes da temporada ele acabou, na visão do São Paulo, falhando. Como foi contra o Nacional, quando ele cometeu o pênalti. E acabou perdendo espaço, tanto agora pela chegada do Sabino. O Sabino está muito bem, na verdade é essa. Mas a ausência do Arboleda, e a gente viu como o Arboleda jogou contra o Palmeiras, né? Não foi lá um grande jogo. Eu acho que abre, de fato, questionamentos. Assim, quem vai ser, então, o trio de zaga do São Paulo? Mas cai naquele momento também que o São Paulo parou de usar a linha de 3. Então, do ponto de vista do São Paulo, existe também uma concepção de que, se for necessário algum reforço, dá para ir também agora na janela até o dia 24 de março, em que pode fazer a contratação de jogadores que jogaram estaduais, né? E o São Paulo, claro, vive uma crise financeira, não ia também fazer contratações a custo alto. Então, o São Paulo acha que, se precisar de algo, dá para recorrer ao mercado interno. E o Botafogo vai pagar totalmente o salário do Ferrarese? Os dois, 100%. Os dois, 100%. 200%. Vai ter economia aí também, né? 10 milhões. O São Paulo não vai colocar a cláusula de 1,5 milhão do empréstimo como colocou no Corinthians. E acho que por uma razão óbvia, né? Porque o nível de rivalidade de cobrança por ceder o Alisson, que o Crespo não quer, é completamente diferente você ceder para o Fluminense e de ceder para o Corinthians em relação à cobrança da diretoria. Porque, no caso do Alisson e Corinthians, todo mundo pode ter uma dose de entendimento do que aconteceu. O São Paulo... mas a gente tinha acertado uma coisa, mas o São Paulo mudou. Claro que mudou. Mudou porque o São Paulo entendeu que a pressão ia ser gigantesca em cima do diretor de futebol que estava começando a chegar numa posição de diretor de futebol de verdade, numa mudança de gestão. É claro que mudou. Se o presidente fosse o Júlio Casares, não tivesse acontecido nada que aconteceu, e o Júlio Casares quisesse bater no peito e dizer, vou emprestar de graça para o Corinthians, ele poderia, na condição política, que quando ele assumiu a presidência. Em fevereiro, não tinha nenhuma condição de fazer isso. Sabe uma mudança drástica também? Alan. Escutei que o Alan tinha um acerto muito costurado com o Casares já.
Só que aí vem o impeachment e ele acaba saindo e o Alan vai pro Corinthians. E só um ponto, né? O Alisson se desvalorizou também, né? Com toda a questão da torcida. Um jogador que não atuou, não foi relacionado. Depois do jogo contra o Mirassol não foi mais relacionado. Então é natural também que outros times do mercado vejam ele como um jogador que, apesar de ter pouco espaço, ainda tinha esse problema com a torcida e claramente ia precisar de uma saída. E o São Paulo acha que por mais que financeiramente não receba nada pelo empréstimo dele, é uma saída mais oportuna do que tentar recolocar o cara para jogar aos poucos. Que era o plano do São Paulo, recolocar ele aos poucos. Contra o Coritiba ele seria relacionado, não fosse a virose. Contra o Palmeiras, estava na Arena do Barueri, não jogou e não foi relacionado. Contra a Chapecoense no dia 12, no Canindé, no Morumbi, eu escutei que ele seria relacionado também, muito provavelmente. Mas o São Paulo recebeu a proposta nesse intervalo e achou por bem liberá-lo. Bom, Valentim, valeu, um abraço, meu amigo. Prazer, até a próxima. Cara, primeira vez a gente aqui, isso, valeu, primeira cara, vez. prazer. Até a próxima. Valeu. Gente, vamos falar do Corinthians no próximo bloco.